Vamos dar início a mais uma aula aqui do treinamento, sobre tudo que a gente já conversou. Essa aula de rompimentos é muito importante também, não só como essa aula, mas também todos os outros padrões que você já aprendeu, a leitura de vela, as estruturas de gráfico, todos os padrões que você já aprendeu anteriormente também são muito eficientes, junto com alguns detalhes que eu vou te passar aqui com as estruturas de rompimento que a gente vai ter, tá? E essas estruturas de rompimento vão servir não só para a gente estar pegando uma operação a favor do rompimento, como também a gente usar filtros para entender quando uma estrutura ela pode ser rompida, tá? Então nessa aula eu vou te passar tudo isso. É uma aula também que não é tão demorada, uma aula mais breve, porque são alguns padrões importantes que eu tenho que te passar para você ficar atento na frente do mercado. E aí agora eu volto a ressaltar sobre aqueles padrões que a gente já conversou, os padrões de fluxo de vela, os padrões de força do mercado que a gente tem, aqui dentro do treinamento, que eu já te ensinei sobre eles. E lembra que eu te falei na aula de fluxo de vela que esse padrão ele é não só um padrão de força, como também um padrão de rompimento, justamente porque a força desses padrões eles fazem com que aconteça certos rompimentos em algumas regiões, tá? Então, como eu já expliquei, eu vou só dar uns parecer bem rápido, porque eu já expliquei cada análise em cada vela dessa aqui, só para me te lembrar mais uma vez, você vai se deparar muito com esse padrãozinho aqui que eu tô te mostrando, ó. Esse padrão, quando a gente tem uma movimentação do preço normal, e aí geralmente a gente tem um doji fazendo uma indecisão do mercado, e logo em seguida quando a gente tem essa retomada muito expressiva, que de preferência seja uma retomada com uma vela cheia, realmente esse mercado ele vai ganhar uma continuidade de movimento após esse padrão. As regiões que estão por perto, ela pode ser rompida, tá? Então padrãozinho muito eficiente, isso aqui você tem que estudar todos os dias, e estudar todos os dias ao ponto de você somente abrir o gráfico, visualizar e já identificar esses padrões, tá? Um outro padrão que acontece muito é esse padrãozinho aqui, ó, de 3 velas sequenciais de força. Esse tipo de vela que deixa praticamente aqui essa retração na parte inferior, se o mercado tiver de alta, tá? Se o mercado tiver de baixa, ele vai acontecer assim, ó. Então, todos os exemplos que eu tô te passando é para mercado de alta como de baixa também, ó. Então, ele sempre faz uma perda de força contrária e reverte no sentido, do movimento que ele tá indo, tá? Ele tenta ganhar uma forcinha de alta, retrai esse movimento e reverte no sentido da força que ele tá vindo. Então isso aqui é muito expressivo, esse tipo de padrão, tá? Então você vai se deparar muitas e muitas vezes, você vai se familiarizar muito com esse padrão, não só com esse, como esse aqui também que eu já te mostrei. Esses outros padrões aqui você vai encontrar, porém, praticamente poucas as vezes no dia, tá? Então você tem que tomar cuidado, sempre quando você for marcar, sempre que você tiver suas marcações, você tem que estar sempre atento o tempo todo, a forma que o mercado ele chega em cada marcação que tu for pegar. Exemplo, você tem uma marcação de suporte e resistência, e o mercado ele já tá chegando próximo da zona, e ele começa a mostrar esses padrões aqui bem próximo. Você quer pegar uma reversão aqui em cima, uma reversão de baixa, e ele começa a formar um desses padrões, cara, vai ser muito ruim a nossa operação lá em cima que tu quer pegar de reversão, porque ele pode muito bem, ó, acontecer o rompimento lá em cima por conta dessa expressividade de força que ele vem fazendo em cima da zona, tá? Qualquer um desses padrões aqui muito próximo, ele pode fazer o rompimento. E aí é que entra o detalhe do fluxo de vela para qualquer tipo de padrão. Pô, Vitor, tem uma região de suporte e resistência, a região bem simétrica, sem muito ruído, aquela perfeita que eu já te ensinei e você já sabe, você já está muito bem estudado sobre isso. Aí você marca ela, digamos, e quando o mercado ele está próximo de chegar nessa região que você quer pegar uma reversão aqui em cima para o mercado reverter, ele vem e acontece um padrãozinho desse aqui, ó. Pode ser qualquer um padrão desses que eu tô te ensinando, tá? Eu vou simular como se fosse esse padrão, que é o que acontece com muita frequência, tá? Então, digamos que aconteceu esse padrão próximo, aí você já fica alerta, pô, aconteceu um padrão de impulsão, que querendo ou não é um padrão de rompimento por conta da expressividade de força, então quer dizer que eu não posso mais pegar a minha reversão aqui em cima, porque ele corre o risco de romper essa minha estrutura. Então, o que você faz? Ao invés de pegar uma reversão aqui em cima, você segue o fluxo de vela para ele lá atingir a tua marcação e, querendo ou não, fazer um possível rompimento dela, tá? Então a gente troca uma análise de reversão por uma de fluxo de vela e evita assim, querendo ou não, também ter um rompimento na zona e pegar um loss de reversão, entendeu? Então é muito simples, a gente troca um tipo de análise para entrar em outra, por isso que a gente sempre está aproveitando cada gatilho de entrada dentro do mercado. Um outro exemplo também serve para as micro tendências de alta ou de baixa, ainda pegando o mesmo gatilho do padrão anterior,
anterior, eu vou simular aqui uma micro tendência de alta. Eu vou fazer uma simulação, beleza? Ó, onde tem uma micro muito bem concretizada, e quando ela retorna para vir fazer o toque nessa região da micro tendência aqui embaixo, para buscar o próximo toque, digamos que aconteça um padrão de impulsão próximo aqui do toque, ó. Aconteceu um padrão, pois você já tem que ficar antenado. Não é para uma região somente de suporte e resistência, é qualquer tipo de marcação. Esses padrões que a gente virou anterior, esses 4 padrões, é para qualquer tipo de zona, qualquer tipo de marcação que você tenha. Tanto uma micro tendência, tanto uma região de suporte e resistência, tanto topo, fundo, até mesmo, querendo ou não, as zonas restritas, que são muito mais expressivas na quantidade de toques e muito mais fortes para respeitar uma reversão. Qualquer tipo de zona você tem que usar os padrões, tá? E digamos que acontece esse tipo de padrão, possa ser que esse mercado ele venha romper essa micro tendência, e ao invés da gente pegar uma reversão na micro para o mercado subir de volta, a gente pega o fluxo para ele atingir esse toque da micro tendência que a gente quer, entendeu? A gente sempre troca uma operação de reversão que fica um pouco mais arriscada por conta do padrão, e ao invés disso a gente pega um fluxo que é muito mais certeiro, ele seguir esse fluxo para vir atingir esse alvo dela, essa marcação da micro tendência, tá? Então mais uma vez eu vou marcar de novo, porque isso aqui acontece muito, praticamente quase todas as operações que eu sempre estou usando é com padrão de rompimento. O mercado veio para fazer o toque de uma micro tendência, surgiu um dos padrões que a gente está vendo, tanto esse como qualquer outro, não pega mais a reversão aqui nesse toque da micro, não pega mais a reversão no toque da micro, segue um fluxo de vela para ele vir atingir essa região, e aí, querendo ou não, ele possa fazer um possível rompimento e você fica muito mais seguro na tua análise, tá? E falando sobre micro tendência, a gente também tem alguns padrões que a gente possa identificar quando essa micro tendência de alta ou de baixa ela pode ser rompida, tá? Esse exemplo aqui eu tirei da frente do mercado e é nitidamente isso que eu quero te passar. Uma tendência de alta, ela sempre tem que fazer pernada de impulsão e uma pernada de correção nela. Ela impulsiona novamente, ela tem que retornar mais uma vez para estar fazendo sempre o estoque da micro tendência e depois impulsionar. Só que na verdade a gente tem um detalhe interessante aqui, ó. Se você perceber, na verdade essa região aqui ela tinha que superar o topo anterior, ela tinha que vir aqui em cima, ela tinha que superar esse topo anterior que ela deixou para depois de ela vir buscar novamente esse mercado, beleza? Só que nesse caso, se eu for te mostrar aqui, essa micro tendência ela não superou esse topo anterior, ela começou a deixar um indício de força de baixa. Sempre que você se deparar com a micro tendência que faz a pernada de impulsão, ela retorna e ela não consegue superar o topo anterior da pernada, ela vai começar a mostrar indício de força de baixa. Então sempre que você, dentro de uma micro tendência, você identificar outra micro tendência, ela vai correr o risco de ser rompida o mais rápido possível, tá? Então aqui, ó, é um exemplo de alta, mas a gente pode também utilizar um exemplo de baixa que eu vou deixar aqui agora. Uma micro tendência de baixa e ela começa a deixar uma outra micro tendência nessa região aqui, ó. Deixa eu marcar aqui em cima que fica muito mais fácil. Ó, quando ela não supera esse fundo anterior e ela retorna daqui, ó, para vir pegar o toque, ela já tá dando indício de força de alta, porque ela cria uma outra pernada de uma outra micro tendência, ou seja, ela faz uma micro tendência dentro da própria micro atual. Então nesse caso aqui é a mesma situação que aconteceu e ela fez o rompimento dessa zona, e quando fez o rompimento a gente tem uma entradazinha de pullback também, né, que você também vai aprender bastante sobre isso, não só nas aulas aqui do treinamento, como também nas aulas ao vivo que a gente vai fazer mais à frente somente, tá? Mais uma vez, presta muita atenção, marcou a micro tendência, quando você identificar uma micro tendência dentro da atual que você já marcou, ela vai correr o risco de fazer o rompimento muito mais rápido dessa região, tá? Um outro assunto que a gente já conversou bastante é sobre a rejeição de toque. Lembra que eu te falei lá nas nossas aulas de marcação? Acredito que você vai lembrar sim, tá? Se você não lembra, volta para assistir aquela aula também das marcações, e também essa aula também vai complementar um pouco disso. Lembra que eu te falei que quando o mercado ele chega próximo de uma zona, ele não toca, ele faz uma espécie de rejeição de toque. Toda marcação ela tem que ser negociada logo de início, que o mercado ali impulsiona esse preço para ir lá atingir ela. Só que nesse caso a gente tem dois exemplos aqui muito importantes, um da frente do mercado e um que eu deixei simulado aqui para a gente ficar ainda mais dinâmica a nossa explicação, tá? Então nesse caso, qualquer tipo de marcação, suporte e resistência, micro tendência de alta, de baixa, topo e fundo, zona restrita, para todos os tipos de marcação, quando o mercado ele chega próximo, você já está esperando o mercado só vir aqui para pegar a tua operação, para pegar a reversãozinha aqui na região. Aí o que que ele faz? Deixa eu voltar aqui, ó. O que que ele vai fazer? Ele pega e faz essa nossa regiãozinha aqui, ó, de rejeição de toque, tá?
tá? Ou seja, ele chega próximo da zona, faz uma rejeição de negociação com a tua marcação, que já é muito bem simétrica, é muito boa, e ele reverte bem em cima do nada. E aí quando ele retorna em cima dessa região, ele já vem para fazer um rompimento, que ele retorna com muita força, tá? Para cima da estrutura. Então o ideal é que esse mercado ele venha impulsionando esse preço desde aqui de baixo, para quando ele chegar lá na nossa região de reversão, ele pegar e fazer depois um alívio dessa força, e aí realmente ele faz a nossa operação de reversão dar certo. Então é esse que é o gatilho que eu quero que tu pegue também sobre a rejeição de toque. Tem uma marcação de suporte e resistência, esse mercado ele tem que funcionar, ele tem que fazer a impulsão desde aqui de baixo já, para ele realmente ir lá na zona e fazer a reversão para nós, porque daí quando ele chega lá, ó, ele faz esse descanso de movimentação anterior e faz a nossa reversão, tá? Quando ele chega muito próximo dela e já reverte, ele já faz um descanso antes de tocar na zona, por isso que a gente tem uma rejeição de toque, e ele faz esse alívio e quando ele retoma de novo para cima da região, ele já vem para romper ela, tá? O mercado tem que chegar com atitude na tua região para você pegar a tua operação, tanto de retração como de reversão, tá? A mesma coisa serve aqui nesse exemplo ao lado, o mercado chegou próximo de uma zona, né? Fez o impulsionamento como eu já te expliquei, e quando ele chega bem próximo da tua região, ele faz esse movimento de alívio de força que já era para ter tocado há muito tempo atrás aqui, ó. Então quando ele faz esse alívio e retoma para vir pegar o toque de novo que tu quer, aí já não é mais o ideal a gente tá pegando, nem fluxo de vela, nada. O ideal é esperar que ele rompa essa estrutura e a gente encaixar outros tipos de análise que a gente tem, beleza? E dando segmento ao conteúdo aqui, a gente tem um outro padrão muito importante que é a lateralização próximo de uma zona, tá? Qualquer tipo de região, suporte e resistência, quando você tem um período de lateralização que esse gráfico ele tá impulsionando para chegar próximo da tua marcação que tu queira pegar uma operação, a tua marcação boa, ele começa a lateralizar, fazendo um período de indecisão. Isso aqui serve para qualquer tipo de lateralização, aquelas mais curtinhas como também esse tipo aqui que é muito mais prolongado. E quando ele começa depois a romper essa lateralização e vai buscar o teu toque da tua zona que tu quer pegar a reversão, ele pega e faz um rompimento, porque isso aqui é um período de indecisão de mercado. E quando entra compradores ou vendedores, dependendo da zona, esse mercado estoura com tanta força que qualquer tipo de marcação que esteja por perto, ele vai romper. Aquelas velas expressivas, assim, uma atrás da outra, ó, sabe? Eu acho que tu já viu esse tipo de situação. Aquele monte de vela verde, vermelha, sempre ocorre depois de uma lateralização. Então, sempre que tu tiver uma zona por perto, esse mercado vai romper ela, e eu quero que você fique muito antenado com relação a isso, tá? Então, printa todos esses exemplos mais uma vez, vou estar voltando aqui para você ver, printa tudo direitinho, ó, e passa para um caderno todas essas análises, e principalmente esse padrão aqui. Muita gente me manda mensagem, feedback, manda vídeo de operação, e aí a pessoa peca muito em alguns desses padrões, tá? Fica muito atento a cada critério desse que eu tô te falando, passa para um caderno. Assim que terminar essa aula agora, você já vai para frente do gráfico, não vai assistir a próxima, não assiste a próxima ainda, vai com calma, passa para um caderno, tudo que eu tô te passando aqui nessa aula, anota tudo com as tuas palavras, né, as dúvidas que tu tem. Após terminar isso, abre o mercado e vai tentar somente só marcar em regiões e tentar visualizar tudo que eu tô te passando aqui na frente do mercado lá, vai tentar encontrar todos esses exemplos que eu tô te passando, tá? Tem que fazer esse estudo, não vai assistindo as aulas de forma desesperada, calma, assiste uma aula por vez, faz o estudo no caderno e na frente do gráfico, depois volta e dá sequencial nas aulas, tá? Faz isso que eu te garanto, cara, que vai te ajudar muito na tua performance na frente do mercado, beleza? Na próxima aula também a gente vai conversar muitos assuntos importantes ainda.